E aí pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Trazendo aqui mais uma aula, e a aula de hoje vai ser sobre como identificar os big plays no gráfico de opções binárias. Antes que a gente comece nossa aula, eu quero que você aí deixe aquele like e após o vídeo deixe um comentário para que venha incentivar, né, cada vez mais a gravar a aula para vocês, gravar estudos para vocês e realmente ensinar como fazer trades. Da onde surgiu essa dúvida? Eu já expliquei no gráfico, aqui em aulas passadas, como identificar os big players no gráfico. Porém, às vezes eu falo durante ensinando um outro assunto, ou eu tenho uma aula específica sobre isso, mas às vezes faz tempo que eu gravei, né? E às vezes vocês não acabam não achando no canal. Então, não tem problema nenhum. Eu vou explicar mais ou menos não, mais uma vez eu quero dizer, e para você ver como é fácil identificar um big player no mercado. É fácil, é através de um padrão. Agora, suas atitudes de operações em relação a isso, aí cabe no momento que o gráfico estiver em funcionamento, né? O gráfico está fechado, o mercado está fechado hoje, então em opções binárias OTC eu nem arrisco a querer ler o mercado, porque não é um mercado aberto. Mas como nós vamos identificar aonde estão aqui os big players, como nós vamos identificar, não há uma necessidade de eu estar com o mercado aberto. Eu quero mostrar para vocês como achá-los. É isso que eu preciso fazer. Bom, e onde surgiu essa dúvida? Essa dúvida surgiu com o nosso amigo aqui, nosso internauta, e ele fez a seguinte pergunta aqui, ó. Boa noite, Cadu. Estava pensando, você faz análise e utiliza o contexto e conhecimento Forex. Tem entendido darmos bem no mercado. Tem a mesma ideia dos grandes players. Poderia fazer uma aula para nos mostrar como enxergar os grandes players? Eles agem no mercado? Não sei se é possível fazer uma aula assim, mas seria interessante. Então, eu falo para vocês, a dúvida de um é a dúvida de muitos. Então, eu vou responder a pergunta aqui do nosso amigo. Eu sempre falo para vocês, deixem suas dúvidas aí e na medida do possível eu vou gravando as aulas, vou gravando e vou trazendo aqui as soluções caso vocês não tenham. Bom, então vamos lá para o gráfico e aqui vou trazer nossa lousa para a gente ler um pouquinho sobre o assunto. Então, como eu vou identificar um big player no gráfico de opções binárias de forma simples e rápida? Como eu vou fazer isso? Como eu vou identificar? Através de um padrão psicológico institucional. Como assim? Existe um padrão que é formado nos gráficos de todos os ativos, que é formado por uma questão psicológica, onde todas as grandes instituições, todos os grandes operadores, quando falo instituições, estou falando de bancos, estou falando de grandes fundos que optam em esperar um momento de obscuridade, vamos assim dizer, de sufoco do mercado para fazer suas grandes entradas. Então, quando o mercado está desolado, desanimado, pedindo socorro, esse padrão forma uma questão psicológica no gráfico, porque psicologicamente as pessoas estão desesperadas para sair das suas posições lá no Forex. E aí é que forma o padrão. E aí que essas grandes instituições com grande volume financeiro entram no mercado. Então você vai entender. Esse padrão psicológico institucional é conhecido como padrão V. Então o nome representa bem o que ocorre no mercado quando esse padrão é formado. Ele é um padrão psicológico pelo simples fato de provocar um sentimento de arrependimento e desespero nos participantes do mercado.
é considerado um padrão institucional, porque somente os big players movimentam muito dinheiro no mercado, conseguem montar esse padrão. Apenas com muita grana, com muito dinheiro, você consegue fazer a movimentação desse mercado dessa forma. Então, ó, o mercado ele pode ser previsível desde que ele seja monitorado com ferramentas certas, padrões de grande probabilidade sejam reconhecidas. Essas ferramentas são ferramentas que algumas plataformas têm, por exemplo, a plataforma de Forex. Mas a nossa plataforma aqui, no caso de opções binárias aqui que a gente utiliza, ela não tem essas ferramentas de monitoramento nesse sentido. Porém, não é necessário. Apenas com a movimentação do preço e do candle você consegue identificar, e é isso que eu vou te ensinar hoje. Por quê? Porque é formado um padrão que traz essa probabilidade dos big players estarem se movimentando ali. Tá bom? Então, o formato do movimento, que se parece muito com a letra V, deixa registrado o rastro por onde eles estiveram. Se o padrão formado por candles grandes for formado, melhor ainda. Então vamos lá, vamos para o gráfico. O que significa quando forma esse padrão? Significa que, de uma forma ou outra, quando um movimento gráfico ele é formado, o gráfico está se movimentando, se movimentando. De repente ele faz um rompimento e ele começa a voltar para aquele canal de cima que ele foi rompido, formando um padrão V. Então é aqui que a gente tem que ficar de olho. É aqui que os institucionais agiram colocando muita grana no mercado. Então nós temos duas opções. Ou eles vão manter sempre o mercado acima dessa região, ou após o rompimento, eles vão manter o mercado abaixo dessa região. Então, a partir do momento que você aqui faz a sua marcação de suporte e resistência, e um padrão V aparece num suporte e se mantém acima do canal de 50%, a probabilidade de que ele continue subindo em alta é muito grande. E assim por diante. Se ele for rompido, a probabilidade de que ele continue em queda é muito grande. Por quê? Porque nós vemos aqui um padrão onde institucionalmente as pessoas estão aportando sua grana. Você não ouve, por exemplo, alguns comentaristas econômicos falando assim: a bolsa da Petrobras caiu assustadoramente de R$20 para R$10, só que está subindo em padrão V. Quando ele fala que está subindo em padrão V, é que tem muita gente colocando dinheiro no mercado, e são instituições pesadas. E eles estão deixando um rastro dizendo assim: olha, ela chegou até R$10, mas eu não quero que caia mais que R$10. Eu vou voltar para 18, próximo aos 20 ou até acima. Mas eu não quero que fique mais abaixo desse preço. Então esses padrões vão surgindo no mercado e a gente vai entendendo onde essas grandes instituições entraram. Porque apenas as instituições com muita grana conseguem fazer essa formação gráfica. Por que que o V é formado? Porque acontece uma saída muito grande das pessoas do mercado, então o preço cai bruscamente e as grandes instituições começam a comprar e o preço sobe bruscamente. Então acontece uma absorção de demanda naquela região. E aí quando a gente olha no gráfico, ó, fechamento do euro, a gente já consegue ver aqui, ó, em um minuto mesmo, o que nós vemos aqui? Padrão V. Padrão V. E quando a gente traça uma linha, ó, a gente vê que ele vem buscar aqui um conflito, né, uma bipolaridade, e ó, o preço ele não conseguiu romper essa região e está trabalhando aonde? Neste canal. Então nós vemos aqui um padrão V, ó, no fechamento, próximo ao fechamento do mercado na sexta-feira. Ah, Cadu, tá. Onde mais eu posso ver? É só a gente olhar o gráfico. Ó, padrão V. Na análise ainda a gente poderia falar assim, fundo duplo, né?
E o que aconteceu a partir deste momento aqui? Pode ver que o preço nem chegou nesse fundo mais. Depois dessa compra, o preço se manteve acima até de 50% desse canal. Sempre fazendo o quê? Patamares mais altos. Então, o padrão V, ele é o rastro de que ali tem grandes big pairs. Aqui foi a abertura da Bolsa dos Estados Unidos. O volume, você já vê que é crescente. E aí sim, então começa as marcações institucionais. Eu estava aqui no áudio USD, né? Na verdade, não no Euro USD. Olha aqui o Euro USD. Foi a mesma coisa no fechamento do Euro USD. Assim como o áudio USD, muito parecido, né? Você vê que o preço vem, olha, ele não rompe, né? Ele faz uma falha e já volta para o canal de novo, acima. Então, aqui é um padrão V. Com certeza, quando o mercado abrir na outra semana, se ele romper isso aqui, o dia vai ser trabalho abaixo. Se ele romper essa região, vai ser com trabalho só de venda. Agora, se ele voltar para esse canal e mantendo o patamar acima, o dia todo vai ser só em posições de compra. É assim que os big players enxergam o mercado. Olha aqui o GBP. Onde a gente pode ver um padrão V aqui? Onde eu enxergo um padrão V? Ah, Cadu, eu enxergo o padrão V, ó. Eu enxergo o padrão V aqui. Eu enxergo o padrão V aqui. Né? E o que aconteceu nesses padrões V? Olha o que aconteceu. Ó. Você traça então a linha de suporte e resistência. Ele veio fazendo o que? Pullbacks de queda. Porque o padrão V ele está numa questão de queda. E você pode ver que o preço não volta mais acima. O preço não consegue voltar. Por quê? O institucional marcou essa região com esse padrão aqui com uma força gigantesca, injetando grana, que ninguém tem peito para peitá-los ele na quantidade de lotes que eles deram entrada aí no Forex. Então vamos supor aqui que um grande player entrou com um lote de 100 mil lotes aqui. 100 mil. O operador autônomo, o varejista, como eu, como as outras pessoas, não entra com 100 mil lotes. Entramos com 1, 2, 5 no máximo. Então, a nossa posição, a nossa entrada no mercado não tem força para fazer reagir o mercado acima. Ou seja, se aqui entrou oferta pelo Big Player, o mercado vai praticamente trabalhar só na oferta. Até um outro grande Big Player entrar na demanda e jogar o preço para cima e o mercado começar a trabalhar só em compra. Então, o que acontece quando você identifica o Big Player mercado? Você consegue mensurar se o mercado está trabalhando na demanda ou na oferta. Se o padrão V aconteceu e jogou o preço para baixo, o mercado está trabalhando em oferta. A gente tem que fazer apenas vendas. Se o padrão V trabalhou na demanda, o que o mercado está querendo? O mercado está querendo só compras, então a gente vai comprar só na força de compra. A gente tem que ir de acordo com aquilo que o mercado quer. Então não adianta a gente brigar com o mercado, a gente tem que fazer o que o mercado quer. Então, se o mercado ele quer que a gente faça compras e aí o preço se mantém acima do padrão V, nós vamos fazer só compras. Não adianta a gente ir contra a tendência, a gente tem que seguir aquilo que o gráfico quer. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas como no gráfico de análise, no gráfico de opções binárias, fazendo uma análise gráfica, você consegue enxergar onde os big players passaram e onde eles deixaram esses rastros. Qualquer padrão V bem feito, bem desenvolvido, né? Vamos dizer assim, ó. Opa. Ele faz aquele padrão forte de queda. E de repente, ele, a mesma forma que ele fez aquele padrão, ele faz uma subida de fluxo contínuo. Você vê que ele é totalmente diferente do que o gráfico está fazendo. Então,
Tá feito o que então aqui, ó? O padrão V. O padrão V está institucionalizado por essa questão psicológica procurada no mercado, aqui nesse suporte, né? Estou trazendo como exemplo, e você começa a entender que a partir daquele momento o mercado quer apenas que haja compras, só está tendo demanda, não está tendo oferta. E aí você vai procurar os pullbacks, os rompimentos, retrações de continuidade, se o mercado estiver de alta, ou quando estiver lateralizado, procurar por compras também, porque o mercado procura fazer compras porque a demanda está mandando no mercado. Tá bom? Eu espero que tenha entendido, eu espero que tenha compreendido. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Quer fazer o treinamento, o link está aí na descrição. Quer entender um pouco sobre análise gráfica com um livro didático, básico, mas que você vai aprender muito? Tá aí também no link da descrição. Entre lá no nosso canal do Telegram para ficar informado de tudo que está acontecendo. Se tiver alguma dúvida também quiser mandar no direct do Instagram, é só mandar. Meu Instagram está aí. Lembrando que eu só respondo dúvidas do Instagram, tiro dúvidas para aqueles que realmente me seguem lá, tá bom? Então, um forte abraço, te vejo até uma próxima aula, até o próximo trade.